Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos que estão nos visitando também. Que alegria a gente estar aqui de volta para meditar e pensar e ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações, né? Que grande privilégio. Que o Senhor mesmo nos conduza, nos pastoreie pelo seu Espírito Santo e fale aos nossos corações. Nós vamos ler o texto, queridos. Eu quero que você abra a palavra de Deus no capítulo 3 de Provérbios, a exposição que a gente começou na semana passada, e hoje a gente vai dar continuidade. Provérbios capítulo 3, vamos ler dos versos 1 ao 12, em seguida a gente vai orar mais uma vez. Após a leitura nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor, por sua graça, por seu favor, nos abençoe aqui e fale aos nossos corações. Provérbios 3, nós vamos ler do verso 1 até o 12, mas na meditação de hoje nós vamos nos concentrar dos versos 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vamos orar mais uma vez? Peço que você curve sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, eterno Deus, gracioso e bondoso Deus, nós nos curvamos aqui, Senhor, diante da Tua santa palavra, tão profunda, tão rica, tão cheia de vida para nós, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, pelo auxílio do Teu Espírito Santo aqui nessa hora. A mim que vou compartilhar a Tua palavra, Senhor, que vou pregar a Tua palavra aqui aos meus irmãos e também a cada um dos aqui presentes, Senhor, que o Senhor fale ao coração de todos nós, Senhor, que seja a voz do Senhor, que por Tua graça e misericórdia nós ouçamos aqui nessa noite. Assim nós oramos, Senhor, confiados em Cristo, o nosso Salvador bendito, nosso Redentor. Amém. Amém, queridos. Como eu falei, na semana passada nós demos início a essa exposição aqui de Provérbios capítulo 3 e vimos que essa preleção, né, se trata aqui de uma instrução de um pai para um filho. Essa instrução paternal, ela faz parte de um conjunto de outras instruções de pai para filho, essa conversa de pai para filho ao pé do ouvido, que desde o capítulo 1 de Provérbios, Salomão ele começa a dar essas instruções paternais no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 3, então, ainda faz parte desse mesmo contexto. Como nós vemos aí no verso 1, ele inicia dizendo, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Então, são instruções de um pai para um filho.
E ao longo dessas instruções, o autor de Provérbios, ele então convoca o povo da aliança a respeito de uma vida diferente, a viver uma forma de vida diferente. E essa forma de vida que é direcionada, é dada pelo pai ao filho, num contexto aliancista, num contexto do pacto, né, que envolve ali bênçãos em andar por aqueles mandamentos que foram dados ao povo de Deus ao longo de toda a revelação das Escrituras. Esses contextos, esses conselhos e exortações paternais, eles têm um grande tema, né? Essa convocação do povo de Deus a viver uma vida diferente, uma vida que por um lado, excelente aos olhos de Deus, ou seja, uma vida que é em conformidade com a vontade de Deus, com os termos da aliança, com os mandamentos da aliança do Senhor, os mandamentos da lei. Então, viver primeiro essa vida que é para a glória de Deus, uma vida que é excelente, não aos olhos humanos, mas, sobretudo, excelente aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ao longo dessa instrução, nós percebemos também que essa é a vida, a melhor vida que o ser humano jamais poderia pensar ou imaginar, né? Essa nova forma de viver, ela é melhor do que tudo o que nós poderíamos desejar. É uma vida cheia da shalom de Deus, cheia da paz e da plenitude, do estado de completude que o ser humano tanto almeja, né? E que ao longo da história a gente ouve falar por tantos outros nomes diferentes, né? Tanto se busca a felicidade, essa completude de alma que lá no hebraico a palavra shalom, ela sintetiza essa paz perfeita e plena que o ser humano pode desejar. Ela se encontra exatamente nesse modo de vida que o pai então chama o filho a viver. Meu filho, viva para a glória de Deus, e essa vida que você deve levar, ela também vai encher você de paz, a paz de Deus, a plenitude de Deus, as bênçãos que resultam dessa obediência à aliança de Deus, tanto para essa vida aqui, bênçãos profundas, que preenchem o coração e a alma do ser humano, já nessa vida aqui, mas aí também, mas não apenas nessa vida, para toda a eternidade. E esse pai, ele se refere a esse modo de vida usando uma palavra que é muito recorrente aqui, que é a palavra sabedoria. Essa vida boa, essa vida excelente aos olhos de Deus, é chamada como aquele caminho de sabedoria. É esse caminho que o pai diz assim, meu filho, olhe, ande por esse caminho, é o caminho da sabedoria. E essa sabedoria, como vimos também há alguns domingos, ela é muito mais do que a gente pode pensar, talvez, de forma reducionista. Ela é muito mais do que uma inteligência, ela é muito mais do que um esforço intelectual. A sabedoria em Provérbios, a sabedoria em Eclesiastes, a sabedoria no Antigo Testamento, ela tem muito mais a ver com uma caminhada com Deus, com uma caminhada de piedade. Sabedoria, aqui nesse contexto, é o ser humano que anda com Deus, aquele que aprende a andar com Deus e descobre essa vida em sintonia com Deus. O sábio em Provérbios é aquele que enxerga, você deve lembrar essa fala introdutória. O sábio é aquela pessoa que enxerga a ordem estabelecida por Deus para a vida. Como é que a vida deve ser? Como é que a gente deve viver a nossa vida? Qual é a ordem que Deus estabeleceu das coisas? Como deve ser a minha caminhada de vida? Então, o sábio, ele consegue enxergar a ordem estabelecida por Deus no universo, para esse mundo, mas ele também não apenas enxerga, ele, pela graça de Deus, humildemente se submete a essa ordem estabelecida por Deus desde o início da criação. Quando Deus criou o universo, Ele não criou, e vimos aqui hoje pela manhã na nossa Escola da Vida, Deus não criou o universo caótico,
aleatório. Ao contrário, ele pegou ele de uma terra que estava sem forma e vazia, ele deu ordem. E ele estabeleceu uma ordem muito bem definida para toda a criação, inclusive para nós, seres humanos. O sábio, portanto, é esse que consegue perceber essa ordem invisível do Senhor em todo o universo e para a vida humana, e ele se submete com humildade a essa ordem estabelecida por Deus. Nós vemos, queridos, certamente, o exemplo maior de alguém que viveu essa sabedoria em toda a sua plenitude é o próprio Senhor Jesus, enquanto ele viveu aqui na terra. Nos dá, assim, amplos exemplos de alguém que viveu exatamente, de forma plena e perfeita, toda a sabedoria de Deus, isso desde a sua infância. Né? Apenas para citar um exemplo, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 2, Lucas 2, apenas os versos 51 e 52. Você deve lembrar, né, as poucas passagens que se referem à infância do Senhor Jesus aqui na terra, por ocasião da sua encarnação. O Senhor Jesus, ele vai até Jerusalém com seus pais, e lá há um desencontro ali. Os pais retornam, o Senhor Jesus fica lá, ainda criança, com 12 anos, lá entre os doutores do templo. Você deve lembrar dessa narrativa. E após ali alguns dias que os pais estavam ali muito aperreados procurando ele, descobrem que Jesus estava lá ouvindo os doutores do templo, conversando com eles. E o verso 51 do capítulo 2 de Lucas diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus ali, ele compreende, por exemplo, que Deus estabeleceu uma ordem na família. Deus estabeleceu os pais como liderança na família. E a essa ordem, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sabendo quem ele era, ele então ali se submete humildemente aos pais. E o texto diz assim, que ele era submisso a Maria e a José. Então, com toda a humildade, ele se submete aos pais, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bom, mas essa sabedoria, compreender a vontade de Deus, compreender o modo como Deus quer que nós vivamos, não basta para que a gente consiga viver dessa maneira, né? Há um grande problema que afetou o ser humano desde o Jardim do Éden. Apenas conhecer o caminho da sabedoria, saber o caminho que nós devemos andar, não garante que o ser humano vai conseguir andar por esse caminho. O ser humano, por causa do pecado, se desconectou do Senhor e dessa vida plena, dessa vida abundante, dessa vida que é excelente aos olhos de Deus e agradável a nós. Nós perdemos essa comunhão lá no Éden, por causa do pecado ao qual nos entregamos. Né? Falamos aqui na semana passada. Crenças e motivações pecaminosas, elas reinam no incrédulo e permanecem ainda no cristão. Né? Existe essa coisa chamada pecado, que nos atrapalha e luta dentro de nós mesmos. Né? As Escrituras, em diversos momentos, falam sobre essa luta interior que mesmo nós cristãos ainda enfrentamos nessa caminhada aqui até sermos glorificados. Essas crenças e motivações pecaminosas, elas ainda permanecem no cristão, afetando não apenas o nosso entendimento, mas a nossa vontade também. A nossa vontade, o entendimento, a nossa forma de enxergar a vida, muitas vezes é atravancada, é nublada, é enrolada por causa desse próprio pecado que tenazmente nos assedia. As Escrituras nos mostram, queridos, que somente aqueles que foram alcançados
pela misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como Paulo escreve a Tito, lá no capítulo 3, versículo 5, somente aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo, que creram no Senhor Jesus Cristo, então nasceram de novo, é que são capazes, não pelas próprias forças, mas pelo agir especial da vida de Cristo habitando em nós, somos capazes, então, de viver uma vida diferente. Se antes nós éramos escravos do pecado, agora, tendo sido alcançados pela graça de Deus, pela salvação do Senhor, que graciosamente nos regenerou, sendo cristãos, caminhando com Deus, filhos de Deus, povo da aliança, a gente pode viver uma vida diferente, uma vida para a glória de Deus. Antes éramos escravos, não podíamos fazer isso, mas agora, sendo habitados pelo Espírito Santo, é possível sim viver essa plenitude de alegria, caminhar por esse caminho excelente, que é o caminho da sabedoria bíblica. Então, eu peço que você volte seus olhos aqui para o texto de Provérbios, capítulo 3. Semana passada, nós vimos que esse texto está estruturado em 6 sessões, em 6 blocos, em 6 pares. E esses pares, eles são compostos ali por admoestações que esse pai faz, e essas admoestações, cada uma dessas 6 admoestações que estão aí entre os versos 1 e 12, cada uma dessas 6, elas são acompanhadas por razões motivadoras. Para cada admoestação, para cada imperativo, para cada comando que esse pai faz, há uma razão motivadora, há uma motivação que esse pai acrescenta, estimulando o filho a andar por esse caminho da sabedoria. Nós vimos na semana passada as 3 primeiras admoestações e motivações, e na noite de hoje eu quero meditar com você em mais 2. A partir do verso 7, então, diz assim o autor aqui de Provérbios, o Salomão, ele diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Veja a admoestação. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja, há aqui uma instrução na negativa, uma instrução que começa negativa. Não seja arrogante, não seja orgulhoso, não seja sábio aos teus próprios olhos. No seu modo de ver as coisas, não seja você mesmo sábio, porque, afinal de contas, a sabedoria é essa ordem estabelecida por Deus. Quem diz o que é sabedoria, quem diz o que a sabedoria verdadeira de fato não é o ser humano, não sou eu que, olhando para mim mesmo, vou me considerar sábio, porque a sabedoria bíblica é aquela sabedoria que é estabelecida por Deus. O sábio aqui em Provérbios é aquele que reconhece esses caminhos sábios do Senhor e então ele se submete a eles. E aqui o pai, então, ele diz assim: olha, meu filho, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja orgulhoso, não seja arrogante, porque o modo como nós pensamos determina o modo como nós vivemos. Não pense que você é sábio. Essa mesma linguagem é empregada também, por exemplo, pelo apóstolo Paulo. No capítulo 12 de Romanos, versículo 16, Paulo diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ele está falando do serviço ali na igreja de Roma, de um irmão servir ao outro. Em vez de se achar o bambambam, Paulo está dizendo ali para os irmãos de Roma: tenham esse mesmo sentimento de uns para com os outros. E veja só o que ele continua dizendo: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ele faz referência aqui, usando exatamente as mesmas palavras que a gente encontra em Provérbios. Provérbios, inclusive, que no capítulo 16, se você passar alguns versos aí na sua Bíblia,
capítulo 16, versículo 18, nós encontramos essa mesma afirmação dizendo assim: a soberba precede a ruína. Provérbio, um versículo muito conhecido. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Veja, nesse cuidado paternal, nesse conselho paternal, nessa orientação da vida que agrada a Deus, da vida que realmente satisfaz o coração humano, o pai diz assim para o filho: meu filho, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não seja arrogante, não seja autossuficiente. Por quê? A soberba ela precede a ruína, né? A queda ela é antecedida justamente por essa postura arrogante de quem se acha sábio, de quem se acha bom, de quem se acha capaz demais, de quem acha que entende muito das coisas. A altivez de espírito ela precede a queda. Há um escritor chamado Os Guinness, ele é oriental, tem esse nome mais diferente. No livro 7 Pecados Capitais, ao falar sobre o orgulho, Os Guinness afirma o seguinte, ele diz: o primeiro e o pior e o mais predominante dos 7 pecados capitais é o orgulho. Ele é a fonte ou o componente primordial de todos os demais pecados. Sua origem não está no mundo nem na carne, mas no próprio diabo. Esse primeiro vício é único, pois é o vício do qual o seu perpetrador, com frequência, não tem consciência. Ou seja, dentro daquela tradição ali, cristã, dos 7 pecados capitais, esse pecado do orgulho, ele é visto como um dos mais sutis. Aquele pecado branco, aquele pecado que é difícil de perceber, porque, em geral, o orgulhoso é aquele que não percebe esse pecado que ele tem, né? Por definição, por se achar alguém tão bom, tão virtuoso, tão cheio de qualidades, por se achar sábio aos seus próprios olhos, o orgulhoso, via de regra, é alguém que não percebe esse próprio pecado que ele perpetra, né, e que ele pratica, né? Com frequência é um vício, é um pecado que a própria pessoa não percebe. E mais, à luz desse contexto aqui, à luz de toda essa instrução paternal aqui de Provérbios, nós percebemos que essa admoestação aqui significa que nós não devemos buscar viver como nós achamos que é a maneira mais adequada, né? Como nós achamos que devemos. Não é de acordo com a nossa ordem estabelecida, não é de acordo com as nossas estratégias, não é de acordo com o modo de vida que eu devo gerenciar a minha vida, que eu acho que eu devo governar a minha casa. Não podemos jamais, queridos, cair nessa esparrela de achar que o modo como eu enxergo a minha vida, o modo como eu acho que as coisas devem ser, o modo como eu devo tocar a minha profissão, o modo como eu devo conduzir os meus estudos, por mais que a palavra de Deus ela me aconselhe a ir dessa e daquela maneira, mas de repente o orgulhoso é justamente aquela pessoa que diz assim: não, mas eu acho que é desse jeito aqui que eu devo viver. Esse aí é exatamente o caminho oposto à sabedoria que somos convidados a viver como povo da aliança. Como povo da aliança, a gente deve perceber a ordem estabelecida por Deus, os mandamentos do Senhor, conhecer a vontade do Senhor na sua palavra e então, humildemente, como fez o Senhor Jesus, nos submetermos a toda essa vontade do Senhor revelada, de acordo com os critérios de Deus, de acordo com os critérios estabelecidos por Deus, nunca de acordo com os nossos critérios próprios. Ainda no capítulo 16 de Provérbios, eu peço que esse texto você abra comigo, por gentileza. Provérbios 16, verso 25. Veja o que diz.
há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Veja, que coisa mais natural, né? Para nós, seres humanos, finitos, com um coração extremamente enganoso, desesperadamente enganoso, corrupto. Que coisa mais natural seria do que olharmos para o nosso caminho e acharmos que esse caminho é maravilhoso, né? É o caminho direito. Há caminho que parece direito ao homem. Isso é algo que constantemente nós somos tentados a olhar e a achar, e a nossa tendência natural vai ser essa, né? Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Isso é o que é o que o pai diz assim ao filho: meu filho, olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, evite isso, saia disso aí, saia desse caminho, venha para o caminho da sabedoria. Se isso é o que nós devemos nos despojar, se isso é o que nós devemos evitar, sair desse caminho, o que devemos fazer então? O próprio verso 7, ele nos diz: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, ao contrário disso, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O temor ao Senhor, que desde o capítulo 1 nós vemos que é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio, quer viver uma vida plena, você quer honrar o Senhor, quer descobrir essa vida preciosa, excelente aos olhos do Senhor. Primeira coisa, tema ao Senhor. E então se aparte do mal, se aparte daquilo que Deus diz que é mal. E onde é que Ele diz que é mal? Na sua palavra. Onde é que nós conhecemos a vontade do Senhor? Na palavra do Senhor. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós vemos isso no exemplo que eu citei do Senhor Jesus, né, que em temor ao Senhor, em reverência ao Senhor, Ele se submete aos seus pais, né, como obediência, inclusive ao mandamento do Senhor: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É muito lindo ver isso, né? Um texto que deve desafiar seu coração aí, as crianças que estão nos ouvindo, né? É muito lindo ver como o Senhor Jesus, ele era submisso aos seus pais, né? Isso é a obediência, o Senhor Jesus demonstrando ali a obediência, a submissão a essa ordem estabelecida por Deus. Que coisa terrível é a gente olhar aquelas situações onde aquelas famílias, né, que às vezes você está lá no supermercado, no caixa, você vê menino se jogando no chão, você vê família que parece que quem manda na família, quem manda na casa, é o filho que manda no pai, não é o pai quem orienta, quem é a autoridade na vida dos filhos. Isso é uma inversão da ordem estabelecida por Deus. O Senhor Jesus, ao contrário, ele é aquele que se submetia aos seus pais. Mas nós vemos, queridos, não apenas na infância, naquele período ali que é relatado nas Escrituras da infância do Senhor Jesus, mas mesmo na sua idade adulta, já próximo ali de ir até a cruz, o Senhor Jesus continua com essa mesma postura de se submeter à vontade do Senhor, a ter o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E ele se submete até a morte, e morte de cruz. Ele vai e cumpre a vontade do Pai até o objetivo completar-se, o objetivo que o Pai estabeleceu se completar. E ele se submete ao sofrimento, ele vai até a cruz, ele morre, se humilha em obediência ao Pai. Se você olhar comigo, querido, lá em Mateus, capítulo 16, versos 22 e 23, nós vemos essa inclinação do coração, essa disposição do coração do Senhor Jesus de ir até a cruz. E então ele diz aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer a ele dias depois. Isso está registrado lá, como eu mencionei, Mateus capítulo 16. E ele começa a dizer para os discípulos: olha, vai acontecer isso e isso, eu vou sofrer, eu vou ser entregue, vou padecer, vou morrer, mas depois de 3 dias vou ressuscitar. Ao ir dizendo essas coisas para os discípulos, aparece então a figurinha,
o discípulo ali, Pedro. E o que é que Pedro fala para Jesus? Né? É muito interessante esse registro ali. Pedro, então, diz o evangelista Mateus, Pedro, veja Pedro, veja o que é que Pedro se arvora a fazer. Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Por quê? Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A sabedoria, querido, é aquilo que é determinado por Deus. Não somos nós, na nossa engenhosidade, nas nossas ideias, nos nossos planejamentos, não somos nós quem determinamos os caminhos da sabedoria, mas é o Senhor quem determina aqueles caminhos excelentes. A mente humana jamais teria optado pelo caminho da humilhação na cruz. Você já pensou nisso? C.S. Lewis ele afirma que o cristianismo é uma religião que jamais teria passado por nossas cabeças. O cristianismo é uma religião que jamais teria passado por nossas cabeças. O ser humano, em toda a sua engenhosidade, em todas as suas elucubrações, jamais nós teríamos pensado e elaborado um plano tão perfeito, tão rico, tão profundo, tão santo, tão belo, tão puro, como esse que o Pai determinou e que Cristo se submeteu pela força e pelo poder do Espírito Santo a realizar. Né? Pedro, então, ele estranha, ele quer ali trazer Jesus e dizer: não, Jesus, não vai ser assim não. E o Senhor Jesus, então, repreende Pedro dizendo: olha, você não cogita das coisas de Deus. As coisas de Deus, queridos, são insondáveis, são muito superiores. Os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Ele é quem nos diz qual é a vida sábia. Ele é quem nos ensina a sabedoria. Se com o coração humilde e contrito nos submetermos à sabedoria do Senhor, só assim, então, seremos sábios e desfrutaremos dessa vida abundante. Do contrário, nós caminharemos como tolos, como nécios nessa vida. Somente em Cristo, querido, podemos crescer na santidade, na piedade. Somente em Cristo, temendo ao Senhor, nos apartando do mal. Somente em Cristo, na força e com a ajuda do Espírito Santo, nós poderemos exalar o perfume da virtude e da humildade. Como o nosso coração é arrogante, como o nosso coração é orgulhoso, como é difícil vencer isso. Na nossa força, nós não temos condições de fazer, mas pela obra do Espírito Santo, que já começou em nossas vidas. Se você um dia conheceu esse Evangelho e foi liberto pelo poder do Espírito Santo, foi regenerado, e até mesmo esse pecado tão sutil, que penetra de formas tão ardilosas no nosso coração, ele é vencido pelo poder do Senhor nas nossas vidas, pelo poder da palavra do Senhor, pela santificação da palavra do Senhor em nós. Então, em Cristo, é possível desenvolver e exalar o perfume da humildade, termos uma visão finalmente equilibrada, verdadeira a respeito de nós mesmos e também a respeito de quem Deus é, e então temeremos ao Senhor e seremos submissos a Ele. E aí o verso 8, ele dá uma motivação, ele dá uma palavra de incentivo. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8 diz assim: será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Viver assim vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Sabe? Andar em arrogância, andar em humildade, andar nessa soberba, nessa postura pretensiosa, é algo que adoece a nossa alma, é algo que azeda a nossa existência, é algo que drena as nossas forças. E sim, a Bíblia não traz essas separações
entre aquilo que é espiritual e aquilo que afeta o nosso corpo. Quando o ser humano anda na arrogância dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios pecados, isso sim afeta a nossa alma. Por isso a gente vê tanta gente doente hoje em dia. Por isso tantas das chamadas doenças emocionais, que nada mais são do que doenças da alma. Porque o nosso coração, na nossa arrogância, na nossa pretensão, na pretensão humana de achar que não precisa de Deus, de que sabe viver e conduzir sua vida sozinho, isso sim é um caminho de morte, é um caminho que conduz o ser humano ao adoecimento. Certamente é algo que nós temos visto dia após dia, semana após semana, ao nosso redor. Que o Senhor guarde o nosso coração e nos livre do orgulho, da soberba, né? Encha o nosso coração do temor ao Senhor. Mas o pai, ele então prossegue com as suas instruções ao filho, e leia comigo então versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Veja, agora, a temática que ele entra, a temática e a instrução, o conselho do pai, ele vai tocar aqui uma área que é tão importante das nossas vidas, que é a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com os bens. E há uma admoestação clara aqui. Nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que a gente possui. Tudo que nós temos, todo o nosso dinheiro, tudo aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, nós devemos, com tudo isso que recebemos, nós devemos, em primeiro lugar e acima de tudo, honrar ao Senhor com os nossos bens, com as primícias da nossa renda. Ou seja, nós não devemos ser cobiçosos, não devemos ser avarentos, que são os pecados que se contrapõem a essa sabedoria. Ao contrário, devemos investir, aplicar o nosso dinheiro, utilizar o nosso dinheiro. Isso envolve os nossos hábitos de consumo, onde que a gente tem colocado o nosso dinheiro, o que é que a gente tem feito com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Os estudiosos, né, essa é uma área que por muitos anos eu estudei sobre isso, na minha área de pesquisa, de trabalho, os estudos do consumo. Os estudiosos da área do consumo, eles falam que dá para conhecer muito do ser humano pelo que a pessoa consome, né? Há quem diga que se você pegar o cesto de lixo da casa de uma pessoa e começar a retirar as coisas que tem ali, você vai saber de muitas informações importantes que dizem muito sobre aquela pessoa, né? E, de fato, o nosso consumo, ele deve também ser para a glória de Deus. Onde é que a gente tem, como a gente tem empregado o nosso dinheiro? Como a gente tem obtido o nosso dinheiro? De que forma a gente tem usado os nossos recursos? A orientação e o comando aqui, o imperativo é claro. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Veja, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, e a ordem estabelecida por Deus para as nossas finanças é que nós devemos honrar Ele com tudo que nós temos. Nunca nos foi dado, querido. Veja, você já pensou nisso? Em momento nenhum das Escrituras, nunca nos foi dada uma alternativa de como nós devemos administrar as nossas posses, né? Nunca foi dito assim, olha, você pode usar o seu dinheiro, os seus recursos, de forma autônoma, de forma independente, do jeito que você acha mais certo, sem consultar a Deus. Em canto nenhum das Escrituras, somos autorizados, como povo da aliança, a vivermos dessa forma, né? A seguirmos, por exemplo, as últimas tendências do mercado financeiro, a seguir, por exemplo, as últimas instruções dos analistas financeiros, os conselhos, né, que estão em voga e que mudam, né, de uma época para outra,
né, o que se dizia há anos atrás de como você deveria empregar, de como você deveria fazer com o teu dinheiro, com a tua renda, hoje já são conselhos diferentes e amanhã vão ser novos conselhos, novas direções que os especialistas da área vão dizer, né? Não necessariamente que essas instruções, elas necessariamente sejam ruins, nós não possamos seguir nenhuma delas, mas veja, como cristãos, nós não podemos balizar e conduzir a nossa vida apenas por esses conselhos. Antes de mais nada, a gente deve submeter esses conselhos que nos são dados, que tantos influenciadores, livros, né, manuais, cursos, pós-graduações, né, devemos submeter essas instruções seculares, essas instruções que dia após dia se aparece alguém dizendo assim que é o Papa das finanças, né? Nós devemos submeter esses conselhos e instruções ao crivo das Escrituras. Devemos submeter essas instruções à análise de será que essas instruções elas estão condizentes com o ensino bíblico? Elas buscam, em primeiro lugar, a honra de Deus em tudo que a gente faz, ou a gente está sendo engolido pela torrente do pensamento desse século, né? Como cristãos, como igreja evangélica hoje, como igreja cristã nos nossos dias, será que a gente tem se conduzido e administrado as nossas finanças de acordo com o padrão bíblico, ou será que a gente está sendo engolido pelos costumes da nossa época? Que coisa difícil, querido, é vivermos para a glória de Deus em todas as áreas. Não é verdade? Quando toca, inclusive, o nosso bolso, aí é que a coisa aperta ainda mais, né? E o pai, então, ele está dizendo, meu filho, honre ao Senhor com toda a tua renda, com as primícias, com o melhor, com aquilo que vem em primeiro lugar, que seja para a honra do Senhor, o teu trabalho, o fruto do teu trabalho, que ele seja para a glória de Deus. Use o dinheiro de forma piedosa. Dedique a Deus as primícias, sem negociar. Não há outra alternativa para nós, como cristãos, como povo de Deus. A centralidade da nossa vida é o culto a Deus, é a glória de Deus em tudo que nós fazemos e também com tudo que nós temos. Como é difícil, querido, nós controlarmos essa coisinha chamada vontade, né? As nossas vontades. Como é difícil para nós, por causa desse pecado que habita em nós, que afetou o nosso entendimento e as nossas vontades, como é difícil nós vivermos com contentamento no nosso dia a dia, como é difícil nós vivermos com fé, como é difícil nós nos alegrarmos com aquilo que temos recebido das mãos do Senhor. Como é difícil vivermos em fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Como é difícil esbanjarmos ou vivermos com generosidade, descentralizados de nós mesmos e sem ansiedade, sem vivermos dominados pela ansiedade. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou pagar minhas contas, né? Viver sem dormir por causa das dívidas, das finanças, essa agonia. Como é difícil viver sem ansiedade, sem inveja, sem cobiça. O Salmo 73, que é um salmo que, de certo modo, ele toca essa área também. O salmista diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, diz o salmista, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para os perversos, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E aí o salmista vai comentando ali, rasgando a sua alma diante do Senhor, né? E qual é o problema? Onde é que
o que é que está acontecendo ali com a vida do salmista? Ele olhou e, ao ver o aparente sucesso, ao ver ali a vida tranquila, né, que muitas vezes nós vemos o ímpio e a gente fala, mas Senhor, aquela pessoa ali, olha a vida do camarada, Senhor. Não tem essas preocupações que eu tenho, não tem essa agonia, né, esse dia a dia ali, essa lida, essa coisa trabalhosa que parece que não chega. Mas, Senhor, e aí o coração começa a se amargurar, começa a se angustiar, começa a ser tomado por essa coisa que é a inveja, que parte da comparação. Quem de nós, querido, não é assaltado por isso? E o salmista, então, ele vai abrindo a sua alma diante do Senhor, numa oração diante do Senhor. E aí, no verso 17, ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ainda, versos 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Começa o crente, então, ele é relembrado pelo agir do Espírito Santo, né? Ao entrar na palavra, ao entrar no santuário de Deus, na presença de Deus, ao lembrar que nós vivemos para a glória de Deus, ao lembrar que nós vivemos para cultuar o Senhor. Quando o salmista ele lembra disso, ele então diz assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. E no verso 25 ele diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia! O Senhor é quem tira a gente desse estado de entorpecimento. O Senhor é quem, pela sua misericórdia, nos retira do caminho da impiedade, do caminho da arrogância, da inveja, do caminho desse caminho dos tolos, e o Senhor nos recobra aí a razão e a verdadeira sabedoria. Somente em Cristo, meu querido, nós podemos ter essa chave virada, nós podemos nos desarraigar do nosso coração essa afeição idólatra pelos bens desse mundo e passarmos então a temer a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Não é impossível vivermos para a glória de Deus, né? Se Deus nos chama a essa vida, é porque Ele nos deu todas as condições para vivermos essa vida de piedade. Somos escolhidos de Deus, fomos alcançados pela graça de Cristo, fomos regenerados pelo Espírito Santo e somos habitados por esse mesmo Espírito. Podemos viver, sim, em sabedoria e em piedade também na área das nossas finanças. E então, o verso 10, ele dá uma motivação extra. Ele diz assim, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Existem bênçãos que são decorrentes da fidelidade a Deus na área financeira. Vale a pena, querido, obedecer aos mandamentos do Senhor. Vale a pena cumprir com aquilo que é ordem do Senhor. Vale a pena honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Vale a pena não viver essa vida de avareza, essa vida de apego a essas coisas que o Senhor não quer que a gente seja apegado. E as recompensas, as bênçãos que o Senhor promete são bênçãos de fartura. São bênçãos que Ele promete que nos abençoará com os frutos do teu trabalho. E isso sim já aqui nessa terra, né? Portanto, tantas vezes a gente ouvir essa teologia demoníaca, essa teologia da prosperidade, que enfatiza a questão da prosperidade de forma antibíblica, né? Muitas vezes esse lado das bênçãos de Deus para o povo da aliança, ele é ofuscado, mas o Senhor sim, Ele promete abençoar os frutos do trabalho daquele que trabalha em obediência ao Senhor, que honra ao Senhor em primeiro lugar.
Porém, queridos, nós precisamos perceber que essa fartura é aquela fartura que Cristo dá aos seus, conforme Ele diz que é fartura. Não é conforme os padrões desse mundo, mas é aquilo que o Senhor considera fartura. Você descobrirá, meu querido, que é uma bênção, que a bênção de Deus e a completude de viver contente em Cristo é aquilo que verdadeiramente satisfaz a sua alma e a minha alma. A nossa alma, ela é satisfeita em Cristo, nas bênçãos que o Senhor dá. Ele é fiel, Ele vai cuidar de você e Ele vai abençoar a sua alma, né? De forma que a gente vai aprender a viver contente, vai aprender a viver o que o Nathan Wilson ele fala de morrer de tanto viver, né? Que privilégio somente o povo da aliança tem de aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele expressa isso com essa imagem meio poética, né? Você morrer de tanto viver. Sabe essa vida plena que todo mundo deseja viver? É essa vida que o Senhor deseja para nós. E aí, para finalizar, querido, apenas algumas aplicações aqui para o meio e para o seu coração. Para muitos de nós, após tantos anos nutrindo uma forma de pensar arrogante, uma forma de pensar muitas vezes mundana, uma forma de pensar autossuficiente, secularizada, insubmissa, invejosa, tantas vezes, até sem perceber, a gente vai nutrindo por tantos anos esses pensamentos que são próprios da nossa natureza carnal. Para tantos de nós, talvez o Senhor precise nos parar, o Senhor precise, por meio do sofrimento, parar a nós, dar aquele stop na nossa vida, para nos disciplinar amorosamente, disciplinar o nosso coração e levantar os nossos olhos por meio desse tratar do Senhor, por meio dessa cajadada do pastor, né, aquele cajadozinho que vem para o nosso bem. O Senhor, então, em tantos momentos, Ele vai precisar, Ele vai querer nos disciplinar para levantar os nossos olhos e fazer a gente enxergar a profundidade, a beleza, a plenitude, a paz que Ele deseja nos dar nessa vida, nesse caminho de sabedoria. Mas sobre essa disciplina, eu quero falar com você no próximo domingo, já fazendo a propaganda aqui. Domingo que vem, então, a gente vai ver a última admoestação e a última palavra de motivação, de incentivo que Salomão ele vai dar aqui para o filho, né? Ele vai falar sobre a disciplina do Senhor. Isso é assunto para a nossa próxima mensagem, mas por hoje nós precisamos, eu e você, né, voltar os nossos olhos para Cristo, clamar por Cristo na nossa vida, não é verdade? Diante de tão elevadas admoestações, diante de imperativos tão profundos, tão importantes para a nossa vida, né? Essa evitação da arrogância, da soberba, do orgulho. Precisamos vencer isso na nossa vida somente com a ajuda de Cristo. Diante da área financeira, os desafios que tudo isso traz para a gente, nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo, clamar pelo Senhor Jesus, reconhecer também, talvez aqui nessa noite, você foi confrontado com a palavra de Deus e precise aqui reconhecer os seus pecados nessas áreas, a sua necessidade dele, afirmar o seu desejo de caminhar nesse caminho da sabedoria bíblica. Você também precisa, meu querido, se revestir de uma nova atitude, não apenas constatar os nossos pecados, não apenas saber que estamos quebrando a lei do Senhor, mas é preciso um passo a mais e então se revestir da atitude correta que o Senhor quer que a gente viva, né? A gente precisa se revestir de um novo modo de vida, um novo padrão de vida, novos hábitos de vida, tanto na área aí da humildade, mas também na área das nossas finanças, da administração dos nossos recursos. E essas atitudes, então, você precisa, para essas atitudes acontecerem de fato, saírem do plano do desejo, você precisa pensar em passos concretos para a sua vida.
Você precisa pensar em passos concretos que você precisa dar na sua realidade específica, novos hábitos para você se ajustar a esse modo de vida que Deus estabeleceu para você. Busque a Deus em oração, busque a Deus nas Escrituras, faça um mapeamento aí das áreas que você precisa se submeter ao Senhor. E também, por fim, não tente, queridos, a última aplicação aqui para o nosso coração, não tente essa caminhada sozinho. Talvez você deva procurar algum irmão essa semana, talvez você deva abrir o seu coração para alguém de confiança aqui na sua igreja local e contar da sua situação, pedir conselho. Talvez você precise pedir oração, talvez você vai finalmente começar a frequentar um pequeno grupo, talvez você vai precisar marcar um gabinete essa semana, talvez você vai iniciar, junto com alguém, a leitura de algum livro sobre esse assunto específico, vai pedir ajuda, vai estudar. Talvez o passo que você precise dar seja justamente um primeiro passo de sair dessa postura de isolamento. Mas, enfim, querido, é preciso não apenas identificar, se arrepender, pedir perdão, buscar instrução bíblica do que é que você deve fazer, mas você precisa sair desse isolamento e dar passos reais na direção e na dependência do Senhor Jesus Cristo. Que essas instruções aí tão amorosas do nosso Pai Celestial para nós, nós possamos, de fato, guardar, reter elas no nosso coração, né? E com a ajuda do Senhor, na dependência do Senhor, a gente possa viver essa vida que de fato é aquela que nos satisfaz. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos humilhamos. Diante da Tua palavra, Senhor, nós somos desnudos. E, de fato, Pai, o Senhor é quem sonda nosso coração. Conhece, Deus, o mais profundo das nossas motivações. Só Tu conheces, Senhor. Só Tu conheces, Deus, onde o nosso calo tem apertado. Só Tu, Senhor, conheces os descaminhos da nossa vida, os desvios do nosso coração. Como vimos aqui, Pai, tantas vezes na nossa arrogância, nem sequer percebemos os nossos pecados. São minúcias, Senhor, é um padrão tão santo, tão puro do Senhor, tão sábio. Quem de nós jamais imaginaria, escreveria, pensaria tanta sabedoria, um caminho tão elevado para nós, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou pela Tua graça. E o Senhor deseja nos fazer viver essa caminhada excelente, altaneira, vitoriosa, Senhor, nessa terra, que honra e glorifica ao Senhor. Essa caminhada de comunhão com o Senhor, Pai, que somente por meio de Cristo nós podemos experimentar e viver, Pai. Nós queremos clamar a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina a viver. Nos ensina com a nossa vida, Senhor, glorificar a Ti. Move o nosso coração, Senhor, dia após dia. Santifica-nos, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. Retira de nós, Senhor, o descontentamento, a incredulidade, a soberba. Transforma o nosso coração, Senhor. Retira-nos do nosso isolamento. Faz com que o nosso coração, em humildade, Senhor, busque caminhar nesse caminho da sabedoria, nesse caminho da piedade, nesse caminho da submissão à Tua palavra, Pai. Que o Senhor seja louvado e engrandecido, Senhor, dia após dia em nossas vidas, para a glória e louvor somente de Ti. Em nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém.